Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui pra gente falar mais uma vez de Shingeki no Kyojin e após o capítulo 122, que veio aquela resposta que a gente está há 2000 anos esperando, a gente tem muito o que conversar. Eu vou falar aqui dos principais pontos, inclusive diversas dicas, referências, detalhes que provavelmente você deixou passar em branco e que vão aqui comigo dizendo e mostrando te ajudar a interpretar tudo que vem daqui pra frente. Eu sei que você precisa disso, o vídeo vai ser interessante, então já deixa o seu like, mas tem spoiler, hein? Até o capítulo 122 do mangá só fica se você quiser ter bastante spoiler e comenta aqui embaixo se você já tá lendo o mangá, o que você tá achando, se você tá achando uma confusão, não tá curtindo. Eu sei que tem uma galera que tá meio dividida, todas as suas dúvidas também, se vocês quiserem e pedirem aqui mais um vídeo de perguntas e respostas, eu vou fazer. Já me segue nas redes sociais para você aparecer neles, aquela sua pergunta mais cabulosa possível, e se inscreve para não perder nenhum dos próximos vídeos, porque o vídeo comparando com mitologia nórdica vai sair, tá só quase uns 3 anos atrasado. Tem muita gente que me pede esse vídeo literalmente desde que eu comecei o canal. Calma, ele virá. A Nath do Titancast, que eu sempre indico pra vocês, também tá me dando uma força nisso, então se inscreve aí pra não perder e vamos lá. Vamos começar com o ponto inicial de partida, aquilo que se ligou a Ymir e produziu finalmente o primeiro titã, pelo menos o primeiro titã que a gente conheceu. Aquilo lá é o quê? Um parasita, é uma coluna vertebral nadadora, é uma minhoca, é um ET, é uma partícula ligada àquela árvore. Vamos lá, primeiro que eu não acho que a gente precisa ter um nome para isso, eu não acho que a gente precise ter uma resposta explícita e exata do que é. A gente já tem muito bem ali estabelecido como aconteceu a origem e a história a partir de Ymir é o que mais importa pra gente. A maioria das respostas em relação a isso já foram dadas. Se aprofundar demais nisso pode trazer ainda mais perguntas e talvez nunca fiquemos satisfeitos em relação a essa verdade. Shingeki não se propõe, não pretende ser aparentemente algo estritamente científico, então a gente não vai ter uma resposta super científica que encaixe e seja racional. Shingeki, ao mesmo tempo, tem muitas bases, sim, mitológicas, lendárias, de fantasia, e a partir disso é fácil a gente compreender que em certos momentos a gente tem só que aceitar. Por exemplo, sem entrar em detalhes, se a gente aceitar que aquela árvore ali, que estava em cima justamente do líquido em que a Ymir ferida caiu e entrou em contato com essa coisinha nadadora, se a gente aceitar que aquilo ali é uma referência a Yggdrasil, ou a árvore que liga os 9 mundos, que faz referência aos 9 titãs, na mitologia nórdica, se a gente aceitar que a referência existe, que há algo ali que faz um paralelo, por exemplo, por que não ser uma árvore extremamente antiga, que remonta ao período, ao começo da vida de fato dos seres humanos, a existência que a gente acompanha no mangá, e talvez aquele ser ali muito antigo, de milênios, esteja há muito tempo e entrou em contato justamente com a Ymir. Ah, Gabi, mas por que a Ymir? Por que não foi outra pessoa? Porque se fosse outra pessoa, a gente já tá vendo a história de outra pessoa. A gente precisava ver quem foi o primeiro titã. Foi Ymir Fritz? Beleza, se fosse o João da Silva, a gente já tá vendo a história do João da Silva. Não foi. Alguém precisava ser o primeiro. Mas beleza, existem teorias em relação a este ser e eu vou trazer para vocês. Muitas pessoas viram ali que este ser tem uma característica, pelo menos esteticamente, ali fisicamente, parecida com de um ser que foi descoberto em fóssil, que vivia no período cambriano e era basicamente uma minhoca, que deram o nome de Alucigênia. Eu não sei se eu estou falando o nome certo, mas de qualquer maneira não tem qualquer particularidade, nenhum mistério, nenhum grande poder, nada geneticamente incrível que se coloque, se linke a este ser descoberto em fóssil. Realmente parece muito fisicamente, talvez tenha uma inspiração estética, pode ser. Algumas pessoas fizeram um link ali justamente com o jogo de Attack on Titan, o 2, que em determinado momento você encontra um fóssil desconhecido que parece ter um ser parecido justamente com essa minhoquinha nadante, mas pode ser só uma coincidência. E de qualquer maneira, se houve referência ali, é estética ou no máximo uma referência a um ser que existe há muito tempo, na criação, na origem da Terra. Outro detalhe muito importante é que o tronco dessa árvore parece revelar justamente que ela já tinha ali um passado ligado aos titãs. A primeira vez que eu vi o tronco, eu realmente imaginei 2 mãos se entrelaçando, mãos gigantescas, portanto, mas alguns estudos de algumas pessoas, uma visão ali um pouquinho mais aguçada, percebeu que há claramente
dois ali corpos fisicamente parecendo humanos, mas muito grandes como titãs, o que seria um corpo aparentemente masculino e um feminino se juntando naquela árvore. Claramente essa árvore, de qualquer maneira, é uma representação da origem de alguma coisa, seja da vida como um todo, seja de titãs. Mais uma vez eu tenho que comentar que tudo isso acontece muito provavelmente na Ilha de Parades. Ilha de Parades que tem o quê? Árvores gigantescas, que já se foi dito, inclusive, que tem tamanhos anormais. Você vê a Anne e o Eren brigando lá, e eles têm 14 metros, e eles têm altura inferior a essas árvores gigantescas. Por que isso? Porque essa ilha tem um minério que fez a boca da Kyomi babar, assim, de vontade, que usou, inclusive, para fazer algum combustível, essa Ice Burst Stone, eu não lembro como é a tradução em português, mas por que lá, só lá, tem esse específico minério? Por que a ilha tem tantas particularidades? Pensando em tudo isso, dá pra gente imaginar que a Ilha de Parades, provavelmente, em muito tempo atrás, pelo menos lá, pode ter sido o lar de titãs em muito tempo atrás, ou de criaturas, existências, plantas, minérios que eram ali muito particulares, específicos, raros e só daquela ilha. E um destes seres, ainda existente embaixo daquela árvore, por acaso, entrando em contato com um corpo físico humano de muitos anos depois, produziu um titã. Certamente Parades ainda envolve mistérios. Um detalhe importante que a gente não pode deixar passar batido também é que logo antes da Ymir entrar no tronco da árvore justamente, ela tem ali um sangue dela que cai justamente naquela flor, muito parecida, na verdade, com a flor que vai acompanhar várias cenas de Shingeki ao longo de tantos anos. Talvez uma demonstração que essa flor também seja parte dessa vegetação específica deste solo de Parades que tem algo especial, algo ali de muito tempo, eras muito antigas que remontam seres extraordinários, talvez como titãs. Você vê que a gente vai intercalando entre explicações um pouquinho científicas, geológicas e o mito também surge. Shingeki claramente não é um nem outro, ele bebe de diversas fontes, diversas referências. Algumas pessoas se perguntam, será que este ser só entrou em contato com a Ymir porque ela estava sangrando? Pode ser ou não, eu sinceramente acredito que ela foi a pessoa que caiu no lugar certo, na hora certa, ou no lugar errado, na hora errada, porque a gente vê que estes poderes foram tanto para ela, quanto para várias outras pessoas eldianas a partir de então, mais uma maldição do que um dom, do que um presente. É claro que, como eu citei no meu vídeo do 122, como várias outras pessoas também viram, há uma clara referência, um paralelo entre Mirfritz, jovenzinha, e a história da própria Historia. A história da Historia reflete muito, infelizmente, o que passou a Ymir. Não só por ela ter conhecido o que foi Ymir ou Krista através de um livro, não por ela ter aprendido apenas que ela deveria ser uma pessoa boa e admirada, que fazia o bem pelos outros, mas porque realmente ela passa por diversas situações iguais à fundadora. A gente tem vários planos que o Isayama com certeza fez de propósito para nos remeter a isso. A pequena Historia carregando um balde da mesma forma que a pequena Ymir escrava carregou. Historia hoje grávida, séria, na varanda, assim como muitos anos antes Ymir também estava e ficou. As duas também com uma gravidez que não era por amor, era por um propósito maior do que a existência delas. Mas quem também tem um paralelo não apenas no nome com a Ymir Fritz é a Ymir da Tropa. E tem uma fala dela muito interessante no capítulo 40 do mangá, que para mim pode explicar muito o que a própria Ymir estava sentindo no momento em que ela levou aquela lança direto no peito que a matou. A Ymir fala que ela pensou que seria melhor se ela nunca tivesse nascido, que o mundo a odiava só por existir e que para trazer alegria para muitas pessoas ela morreu. E quando ela finalmente morreu, ela desejou por alguma coisa no fundo do coração, que era se ela pelo menos pudesse nascer de novo, ela queria viver a vida dela por conta própria, ou seja, livre, sem fazer algo pelos outros, sem precisar exercer um papel. Isso com certeza é a vontade da pequena Ymir escrava também, como foi da Ymir da Tropa, como também provavelmente é da própria Historia. Muitas pessoas por isso, por vários indicativos, acreditam que o bebê da Historia será uma menina, alguns acreditam que literalmente será a alma reencarnada da Ymir que finalmente seria liberta pelo Eren,
e, portanto, ela nasceria ali como um bebê, com um painel final e então sendo segurada talvez pelo Eren, dizendo: você está livre, finalmente pronta para viver uma vida em função do que ela deseja e não em função dos outros. Pode ser que sim, mas eu diria de novo que talvez a gente não precise da resposta se é uma reencarnação da Ymir ou não. Faz todo sentido, se a Ristora tiver uma menina, fazer homenagem à amiga dela, aquela que ela tanto amou, que é a Ymir. E faz sentido que essa criança, então, tenha esse ímpeto de ser livre por causa do histórico até mesmo da sua mãe, do seu passado, do seu povo. Talvez seja uma reencarnação da Ymir, se isso acontecer, talvez. Mas por que não apenas uma referência às duas Ymir que morreram ainda escravas dos outros? E falando da Ymir que morreu com uma lança, algumas pessoas postaram no meu vídeo porque a lança pegou diretamente na nuca atrás. Não, ela morreu com a lança porque sim. Surgem algumas hipóteses. Algumas pessoas lembram que portadores de titã só se regeneram se eles tiverem a vontade disso, se eles tiverem o ímpeto de fato de sobreviver, que então a Ymir, como essa fala da Ymir da tropa, não teria vontade de viver, ela queria morrer para acabar com o sofrimento dela e dos outros que ela estava provocando, mas há pessoas que dizem que lá nos caminhos, antes da Ymir morrer, havia ninguém. E que, portanto, o corpo dela não tinha como ser reconstruído. Mas a gente não tem nenhuma informação, na verdade, se em algum momento ela teve alguma recuperação, regeneração antes dessa hora da sua morte. A princípio faz sentido esse pensamento, mas aí eu me questiono. Os corpos dos titãs também são feitos nos caminhos. Quem teria construído o seu corpo de titã, então? Porque ela não ficou eternamente com essa forma. Claramente dá pra ver que ela se transformava e voltava a si do nada. E se essa carne de titãs que surge de repente, inclusive dos originais, vem dos caminhos, será que precisava ter alguém para reconstruir ela em caso de machucados? Talvez não. Talvez simplesmente ela tenha morrido porque ela não tinha mais a vontade de sobreviver. Ela queria acabar com essa existência dela de escravidão, mesmo que inconscientemente. Infelizmente, ela estava atrelada a essa maldição, a continuar existindo e continuar sendo escrava lá nos caminhos. Ainda sobre a Ymir, muitas pessoas repararam que o diabo, o demônio da terra, foi realmente mostrado, provavelmente, e ele seria justamente este rei Fritz, que a escravizou e depois a deu como uma grande proposta de casar com ele e receber filhos dele. E por que a gente imagina que esse seja o trato? Porque parte da história de Marley e de Eldia era verdade. Na realidade, a gente não tinha um viés apenas correto. As duas histórias tinham as suas verdades e elas mescladas trazem o pacote mais verossímil possível. Realmente aquele rei ele tem um elmo com 2 chifres e ele está falando com Ymir superior a ela no momento em que ele lhe dá essa proposta de ser o seu marido para que ela então tenha filhos dele, para continuar essa linhagem, provavelmente porque ele já tinha interesse em continuar esse sangue, essa coisa incrível da Ymir de Titãs, para que o território dele só se expandisse, para que o Império Eldiano só se fortalecesse. Além da referência aos chifres e ao pacto que ela fez com ele, a maçã na ilustração é muito importante, porque muitas pessoas já tinham reparado antes que a maçã, entre outros detalhes, entre outros significados, ela tem ali a representação de fertilidade. E o pacto dela com o rei, sobretudo neste momento que a gente tem no painel, que a gente tem no mangá, é de fertilidade. Ela ofereceu a fertilidade para ele. É um pacto unilateral. A gente viu que a Ymir, na verdade, ela só obedecia. Ela construiu coisas boas para o povo de Eldia obedecendo e ela matou povos como Marley obedecendo. A lança, aliás, que atingiu Ymir também pode ser uma referência ao herói que foi colocado como símbolo daquele que matou os titãs e acabou com a guerra dos titãs em Marley, Elos. Um guerreiro de Marley que atingiu repentinamente Ymir, a primeira titã, e a matou com uma lança, foi aquele que a gente viu de fato na origem. Se ele se chamava Elos ou não, não sabemos disso, mas realmente é um detalhe curioso e interessante que o herói de Marley, aquele que foi colocado numa estátua para ser o exemplo do fim dos titãs ou da luta contra os titãs, ele realmente faz referência e é um espelho daquele que quase acabou com os titãs ou pelo menos chegou mais perto que qualquer um. A gente também precisa conversar sobre o número 9.
São 9 titãs originais. Na estrela da coroa do rei Fritz já eram ali 9 pontas, a mesma estrela que é usada até hoje em braçadeiras para marcar eldianos nos guetos de Marley, por exemplo. E esse número 9 vai percorrendo a história e a gente não sabe se os poderes ali que vêm da titã Ymir original, que foram ali comidos primeiro pelas suas 3 filhas e a partir disso provavelmente para outras ramificações, se esse poder poderia ser repartido mais vezes. Ou se, por exemplo, em algum momento um rei Fritz qualquer resolveu que estava bom, não podia dividir mais porque titãs originais ali com consciência, eles não eram controlados pela coordenada como todos os outros. Eles eram muito mais perigosos, difíceis de controlar, em uma guerra como já aconteceu, dá problemas, então pode ser que eles tenham limitado por força própria, manipulado memórias, não sei, ou talvez o poder de fato tenha limites, ou talvez, mais uma vez, isso não tenha uma explicação tão expositivo, e não acho que faça falta. Talvez seja apenas uma referência ao número 9, que também tem ali relações com a própria mitologia nórdica, que a gente vai fazer o vídeo para explicar melhorzinho em breve. É claro que existe uma ligação muito grande entre o desejo da Ymir, mesmo que inconsciente, de ser ali liberta das suas amarras, da sua maldição, não ser mais aquela que é escrava eternamente, inclusive nos caminhos no pós-morte, e o Eren, o nosso protagonista, que busca a liberdade, que nesse momento faz uma atitude de fato, teoricamente, para liberar a Ymir, pelo menos das ordens desses Fritz todos, inclusive do Zeke, que é o Fritz que está presente lá nos caminhos, mas muitas pessoas se esquecem, e para isso eu vou lembrar do vídeo que eu fiz analisando o Eren desde o início da sua história, que o Eren tem desejo de liberdade por conta própria. Por mais que ele possa ter sido influenciado por qualquer memória que ele tenha visto da Ymir, sim, e desejos da Ymir, sim, os seus desejos existem inclusive antes daquele primeiro sonho do Eren, que a gente abre o mangá e abre o anime. A gente tem flashbacks do Eren mais novo, conversando com Armin, e eu falei isso muito bem e mostrei muito bem no meu vídeo sobre ele, que é o momento justamente em que ele descobre que ele é preso, que ele não conhece o mundo e ele tem raiva de não ser livre. Ali tudo começou. O start não foi uma memória da Ymir, não no que a gente tem. Então isso é do Eren. Não tirem do Eren características que são dele. Mais uma vez, muitas pessoas tentam esvaziar o Eren do que ele é em função de memórias que ele recebeu dos outros, ímpetos dos outros. Não, o Eren ele tem uma personalidade muito forte, desejos muito objetivos, e por mais que talvez eu não saiba aqui exatamente o que ele vai fazer agora a partir do estrondo, quem ele era e como ele se consolidou, isso tá muito bem feito, muito bem ali delimitado, e eu mostrei página a página quase no meu vídeo que eu fiz recentemente. Eu vou tentar lembrar de linkar aqui. Outro fato importante que está linkado com algum possível spoiler do segundo jogo de Attack on Titan é o detalhe de que aquele titã que surgiu no final do capítulo 122, que realmente foi o grande destaque ali, o gancho final do capítulo, seria o Eren se transformando mais uma vez após se recuperar, e que aquele titã dele que vai surgir no capítulo 123 seria diferente. Não seria o titã de ataque normal que a gente conhece. Talvez por um boost justamente de ter o poder da coordenada pleno ou ativado, alguma coisa que ele conseguiu acessar, ter ali no seu próprio corpo, na sua próxima transformação, por causa da conexão com a Ymir. Ou até mesmo que o próximo titã que viria seria uma espécie de fusão dos dois. E como eu falei, o jogo de Attack on Titan pode ter dado spoilers para algumas pessoas, que ele abre o jogo com um resumo de várias cenas e tem algo ali no meio do nada que nunca aconteceu com o titã que a gente nunca viu. Em um local que realmente parece ser ou poderia ser o meio de Parades, surge um titã se transformando com mãos ali que tem garras ou grandes unhas e um cabelo preto, não loiro como o da Ymir, gigantesco. Talvez algumas pessoas acreditam que essa será uma mutação, uma fusão, uma nova forma do titã do Eren. Pode ser que a nova forma não seja essa do jogo, pode ser qualquer outra, ou que o Eren surja como o titã de ataque, como a gente já conhece. Inicialmente eu gostaria que ele voltasse como ele mesmo. Eu, de fato, não gostaria que Ymir aparecesse, brotasse como ela, mas eu aceito, por exemplo, que essa visão do jogo aconteça ou algo próximo disso, porque dá pra gente entender, dá pra gente explicar
no que é necessário. O que você acha? Você acha que o jogo deu um spoilerzão sobre isso? Me conta aí, me fala se você tinha visto. E eu vou deixar aqui embaixo o nome do inscrito do Instagram que me seguiu, me mandou mensagem mostrando essa cena antes de todo mundo. E todo mundo ficou muito chocado com o encerramento da segunda temporada, que deu o spoiler justamente das filhas da Ymira comendo, mas depois de algum tempo no mangá isso já era previsível. Aqui no canal eu já tinha citado isso algumas vezes, que poderia ser justamente o que foi, mas sabe qual encerramento deu spoiler e ninguém tá falando? Então, o encerramento da primeira parte da terceira temporada. Sabe o que a gente vê? Novamente, um paralelo da Historia com Ymir. Com memórias roubadas, com uma infância que não era o ideal, sem família para amar. E sabe o que acontece? Tem um reflexo da Historia numa água, uma pedra bate nesse reflexo e a Historia cai numa água, exatamente como Ymir caiu naquela água, naquele líquido que a gente viu dentro da árvore na origem dos titãs. Também nesse encerramento a gente tem as flores que estão perto da árvore que recebe o sangue da Ymir, e essas flores no encerramento também tem uma gota de sangue caindo nelas. A abertura da segunda temporada, Sasageyo, que muita gente amou, também teve uma imagem ali muito diferente que pode fazer referência tanto a Ymir quanto a Historia no futuro. A gente tem uma mulher segurando uma criança que parece ser uma menina no colo. Talvez seja uma referência à própria Ymir com uma das filhas, e como aquilo ali também representa a sua própria escravidão, a sua própria vida sempre obedecendo os outros, e o começo também dessa maldição dos titãs sendo espalhada para todo um povo, como também pode representar a própria Historia e a sua filha, quem sabe, se ela tiver uma filha, e representar, na verdade, a liberdade, o fim desse ciclo após tantos espelhamentos na própria Historia do que a Ymir passou. Ou pode representar outra coisa? Diz aí o que você acha, mas pra mim isso também foi um pequenino spoiler. O Isayama vai espalhando spoiler em tudo que é coisa, né? Talvez em jogo, em encerramento, em abertura, a gente tem que ficar catando. Detalhe é que em Sasageyo a gente também tem uma mão masculina segurando a mão de um bebê. Durante muito tempo eu acreditei que aquela mão fosse justamente do bebê Eren e talvez do Grisha. Pra mim isso ainda é o mais provável, até porque em seguida a gente vê o Eren abrindo os olhos, e isso que o Eren faz é logo após a destruição de algum local, o que faz eu pensar, será que a Lid estava dizendo que o Eren estava enxergando a destruição, o futuro, o Titã saindo da muralha? Tá, agora eu tô viajando um pouquinho, desculpa, mas algumas pessoas também podem pensar que este bebê de Sasageyo poderia ser de novo o bebê da Historia e a mão do Eren ou de algum outro. Detalhe importante também é que nessa mesma abertura do jogo, que talvez tenha um spoiler de um novo titã do Eren, um novo titã que vai surgir, a gente tem algo que parece ser muito as muralhas caindo. E aí depois vem o titã colossal, aí dá a entender que na verdade era o titã colossal derrubando as muralhas como a gente viu, mas não, é bem diferente. Então eu acho muito que o spoiler das muralhas caindo, pelo menos esse estava lá. Ainda sobre o tronco da árvore em que caiu Ymir, tem algo num OVA de Shingeki no Kyojin que eu chamaria mais de um easter egg do que qualquer coisa mais elaborada, porque no momento em que o titã irracional, que fazia parte do culto de Ymir lá em Marley, vê uma menina que acredita ser justamente a Ymir, quando ela morre, coloca o corpo dela dentro de um tronco de árvore com um buraco que parece justamente a árvore que deu origem aos titãs na história que a gente conhece. Fisicamente é muito parecido, de fato, mas eu ainda acredito que no máximo uma referência ali como um easter egg pra gente descobrir depois que só o Isayama sabia. Não acho que é nada mais que isso. Até porque muitas pessoas ficam se perguntando, a árvore que o Eren sonhou é aquela árvore da Ymir? Aquela árvore provavelmente foi destruída assim que ela se transformou em titã há muitos anos atrás. Eu não acho que aquela árvore é a mesma, a não ser que ela tenha renascido de uma pequena sementinha, daí tudo bem, mas aí não tem nada que mostre isso. E também não tem nenhuma explicação para essa árvore do OVA ser de fato aquela, muito menos por causa da semelhança física, porque a árvore explodiu, pode ter virado completamente outra coisa. Como a gente tem uma questão muito ali mística ainda, recorrente, envolvendo a origem dos titãs e toda a história dos titãs, algumas pessoas ainda interpretam que a maldição dos 13 anos pode existir sim, como maldição simplesmente. Aquela explicação de que o corpo da Ymir não aguentou, portanto ninguém vai aguentar, pode ser que isso não seja a explicação e que naturalmente as pessoas morreriam após 13 anos por uma maldição desse poder como um todo. Eu prefiro que seja uma história contada, uma interpretação, algo manipulado, do que uma maldição de fato, mas é bom eu fazer esses parênteses aqui de que realmente
pode ser que a história dos 13 anos continue apenas como maldição desses poderes, nenhuma explicação a mais. Após todas essas explicações, apontamentos e um vídeo gigantesco, eu finalizo dizendo que muitas pessoas agora acreditam que chegamos ao Ragnarok ou chegamos à destruição do mundo. Capítulo 123, a gente precisa ver o que o Eren fará com todos esses titãs colossais liberados, o que acontecerá com o mundo e com os Eldianos daquela ilha também, porque são os primeiros que vão entrar em contato com esses seres gigantescos. O que mais esconde de mistérios a ilha de Parades? Será que os aviões ali pilotados pelo pessoal da Kiyomi vão ter algum efeito? Farão alguma coisa, inclusive, contra esses titãs? O que as outras nações do mundo todo farão, se é que eles terão tempo de reação? O que você acha que vai acontecer? Anne vai morrer pisoteada ou ela vai finalmente sair dos cristais porque um titã vai pisar, dar um rachadinho, ela vai sair? O que vai acontecer com todos os outros personagens? Eren, Ymir, todo mundo. Deixa o seu like, suas teorias, seus comentários sobre o que está acontecendo. Me segue no Instagram e se vocês quiserem um vídeo respondendo perguntas mais específicas, deixa aqui que eu faço se vocês pedirem. Não esquece de se inscrever para você não perder nenhum dos próximos vídeos e a gente se vê neles. Deixa o like. Tchau, tchau!